E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã dessa quarta-feira no Rio de Janeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também de Rafinha, lateral direito do São Paulo, que já tem duas propostas para o ano que vem, uma delas de um clube brasileiro. Já no Palmeiras, mais dinheiro graças a Endrick. Tem ainda informação importante sobre Paulinho e Vasco da Gama. O atacante queria ter voltado ao Cruz Maltino, acabou fechando com o Galo. Quem foi o responsável por vetá-lo em São Januário? Por último, mas não menos importante, a chance de Flamengo e Corinthians, o clássico mais popular do país, acontecer no Maracanã nessa noite, sem estádio cheio. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Santos rejeitando um pedido do São Paulo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio, interessado em João Lucas, lateral direito que pertence ao Santos e está emprestado ao Juventude. Entrei em contato pouco antes de gravar esse vídeo com um dos dirigentes do Juventude, que assegura que até agora não houve qualquer manifestação da parte do jogador. Já o Botafogo deverá receber o Criciúma no Maracanã e não no Newton Santos, partida marcada para a 30ª rodada. Isso se deve ao fato de o estádio botafoguense ser palco do show de Bruno Mars. Já Thiago Almada, meio atacante do Botafogo, foi de fato convocado para a seleção argentina e fazia parte de uma pré-lista, agora oficialmente convocado. 6 jogadores do Botafogo estão entre atletas convocados para a data FIFA. Para completar o giro de notícias, Matheus Pereira deve ser novidade do Cruzeiro para o confronto contra o Fluminense nessa quinta-feira no Maracanã, recuperado de uma lesão. A última informação é sobre Axel. Vocês lembram dele? Volante que se destacou no Santos, no São Paulo, entre outros clubes, é novo auxiliar técnico do time sub-20 do Peixe, depois de trabalhar como treinador na Portuguesa Santista, no São Caetano, Jabaquara, entre outros clubes. Quero falar agora sobre quem foi o responsável por barrar a volta de Paulinho ao Vasco da Gama. Atacante que pertencia ao Bayer Leverkusen havia decidido voltar ao Brasil e antes de fechar com o Atlético pediu para que seu empresário o oferecesse para o Vasco. Foram duas sugestões, na metade do ano de 2022 e no fim da temporada, quando ele acabou por fechar com o Galo. Nas duas, a 777 impediu qualquer possibilidade de acordo. Na oportunidade, o Paulo Brax, que era o executivo de futebol da 777 no Vasco, alegou que houve um veto superior, ou seja, por parte dos responsáveis pelo departamento financeiro da 777, que se defendem afirmando que a decisão foi do departamento de futebol. A curiosidade é que o Paulinho estava louco para voltar ao Vasco, havia sido oferecido 2 vezes na metade e no fim do ano de 2022, mas não houve acordo. E se a desculpa é dinheiro, por que será que o Vasco da 777 gastou 20 milhões de reais para contratar Orelhano, que acabou não dando certo, foi um grande fiasco com a camisa Cruz Maltina. Sem acordo com o seu clube do coração, Paulinho acabou fechando com o Atlético Mineiro, onde, com salários, direitos de imagem e luvas, ganha na casa de R$1,5 milhão de reais por mês. Torcedor declarado do Vasco, já fez várias vezes declarações nesse sentido, a última delas na metade do ano, quando da contratação do Coutinho. Isso, inclusive, pegou mal entre torcedores do Atlético. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o comportamento do Paulinho diante do seu clube do coração. Bora falar agora sobre o Santos, que recusou pedido do São Paulo. O tricolor entrou em contato com Marcelo Teixeira, presidente santista, solicitando a Vila Belmiro para o confronto contra o Vasco. São Paulo não vai poder mandar esse jogo em casa por conta dos shows do Bruno Mars. Mas o presidente Marcelo Teixeira, fazendo valer daquela questão da reciprocidade, disse não. É que no mês de março, em meio às finais, ou melhor, às semifinais do Campeonato Paulista, o Santos havia solicitado o Morumbi. O São Paulo alegou que não poderia liberar seu estádio. O Peixe precisou mandar sua partida na Neoquímica Arena e, diante desse cenário, o presidente santista se sentiu confortável para rejeitar o pedido do São Paulo. Tricolor que agora tenta encontrar uma outra alternativa. Ele não pode mandar esse jogo fora do estado de São Paulo, senão jogaria diante do Vasco no Mané Garrincha. Só para completar sobre o Peixe, nessa quarta-feira Marcelo Teixeira deu uma entrevista afirmando ou revelando detalhes do acordo com a W Torre para as obras na Vila Belmiro.
Obras que ainda não têm data para começar. O Santos precisa que o Pacaembu esteja disponível para que possa sair da Vila Belmiro, período de 2 anos e meio a 3, para que as obras estejam completas. Vila Belmiro que vai passar a ter uma capacidade de 30 mil pessoas. Hora de falar sobre os clubes brasileiros afetados por conta da normativa que regulamenta a presença de casas de apostas esportivas no futebol brasileiro. Vale a lembrança de que desde 1º de outubro, somente aquelas casas que atenderam a uma série de pedidos e se disponibilizaram a pagar 30 milhões de reais ao governo para que estejam regularizadas terão autorização para atuar. A partir de 11 de outubro, somente essas casas estarão em atividade. São, no caso, 193 sites ligados a 89 empresas, é que algumas empresas têm mais de uma casa de apostas funcionando. Pois bem, os times afetados são 6 na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem também times na Série B. Quero começar falando sobre a elite nacional. A Esportes da Sorte e a Stake são casas que não fizeram parte dessa primeira lista de empresas que estão regularizadas, estão ok. A Esportes da Sorte patrocina Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio. Os 3 primeiros times como patrocínio master, patrocínio no Grêmio no peito. Tem também um patrocínio no futebol feminino do Palmeiras, ou seja, são essas as equipes afetadas, além do Juventude, que é patrocinado pela Stake. Na segunda divisão, os times afetados são o Ceará, patrocinado pela Esportes da Sorte, o Sport, patrocinado pela BetVip, o Guarani, que tem parceria com a Dafabet, além do Amazonas e do Curitiba, que são patrocinados pela Reels. Todas as casas de apostas precisam estar regularizadas para atuarem a partir de 11 de outubro. Quero falar agora sobre Rafinha, lateral direito do São Paulo, que ainda não se decidiu sobre seguir jogando na próxima temporada ou não. De qualquer forma, ele já tem 2 ofertas para próximos passos na carreira. É que o Flamengo e o Al Hilal, por meio de Felipe Luiz e Jorge Jesus, respectivamente, convidaram o Rafinha para atuar como auxiliar técnico. O novo treinador do Fla, o Felipe Luiz, e o Jorge Jesus, com quem o Rafinha trabalhou nos tempos de Flamengo. O JJ, vocês sabem, hoje dirige o Al Hilal. Os dois gostariam de contar com o Rafinha como membro da comissão técnica. O Rafinha ainda não respondeu a nenhuma dessas ofertas. Ele quer primeiro decidir sobre a permanência ou não no futebol. Existe uma possibilidade de extensão do contrato por mais 6 meses. Rafinha, que tem 39 anos de idade, tem jogado menos do que em outras temporadas, até também por conta dessa questão física. A pergunta que eu quero deixar para você, torcedor do São Paulo, é: saída do Rafinha seria um problema? Você acha que o custo-benefício dele é bom? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. No dia do jogo entre Flamengo e Corinthians, os dirigentes corintianos passaram por um apuro na manhã dessa quarta-feira. Augusto Melo, outros dirigentes e seu segurança estavam na frente do hotel que o Corinthians está hospedado no Rio de Janeiro, quando 2 homens em uma moto tentaram arrancar a corrente de ouro de um dos seguranças do Augusto. Um dos cinegrafistas da Globo chega a filmar os seguranças do Corinthians indo atrás dos bandidos. Felizmente ninguém se feriu e a corrente também não foi retirada, seguiu em poder do segurança do Augusto Melo. O presidente corintiano chegou a dizer o seguinte, abre aspas: um dos meus seguranças estava com uma corrente, tentaram tirá-la e não conseguiram. Felizmente, de qualquer forma, o Augusto admitiu um baita susto com a situação. Corinthians que chega para esse jogo contra o Flamengo em clima nada amistoso. Tudo por causa da guerra de bastidores, desde que o Flamengo conseguiu ter um pedido seu atendido pela CBF e vai disputar a partida de volta da Copa do Brasil no dia 20 de outubro, bastante distante de 15 de outubro, data FIFA. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem direito a mais 450 mil reais. Tudo porque nessa quarta-feira Endrick atuou pela primeira vez como titular pelo Real Madrid. Toda vez que ele jogar como titular e disputar pelo menos 45 minutos, vão pingar nos cofres alviverdes 75 mil euros ou 450 mil reais. Esse valor faz parte do acordo da venda do atleta. Vale a lembrança de que a negociação poderia chegar a 72 milhões de euros, 12 milhões de euros em impostos, 35 milhões de euros fixos e outros 25 milhões de euros em bônus. Desses 25 milhões de bônus,
12,5 já foram pagos enquanto o Endrick jogava no Palmeiras, outros 12,5 estão à disposição de acordo com a performance dele com a camisa do Real Madrid. O Palmeiras já havia faturado outros 105 mil euros ou 630 mil reais, graças aos 2 primeiros gols e a um pênalti sofrido pelo atleta. Ou seja, até agora, o Palmeiras embolsou quase 1.100.000 reais com o Endrick vestindo a camisa do Real Madrid. Além de gols, assistências, pênaltis sofridos e presenças como titular, o Palmeiras também fatura com o Endrick toda vez que ele for campeão espanhol ou da Champions, chegar à semifinal da Champions ou conquistar prêmios individuais como Bola de Ouro e também aquele prêmio para os mais jovens do planeta. Bora fechar o vídeo para falar sobre Flamengo e Corinthians repercutindo algo inusitado. A chance de a gente assistir ao clássico das multidões dos dois clubes mais populares do país, com o Maracanã não estando lotado. A última parcial divulgada pelo Flamengo apontava 35 mil ingressos vendidos para o jogo dessa noite. Entre os motivos, o preço alto do ingresso e a fase ruim do Flamengo jogam contra. Só para vocês entenderem, o único setor já esgotado é o setor norte, dedicado às torcidas organizadas. Entre todos os outros ingressos disponíveis, o mais barato preço é de R$300, com meia entrada custando R$150. Vai ser de fato muito esquisito se o estádio não estiver completamente lotado para um jogo desse tamanho de semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo que se enfrentaram recentemente em 4 participações na Copa do Brasil, com 3 vitórias rubro-negras e uma vitória corintiana. Quando eu falo em vitória, é classificação. Só para completar, contar que Flamengo e CBF discutem o pagamento de parte dos salários do Pedro. Vocês vão lembrar que o Pedro se machucou vestindo a camisa da seleção brasileira, pelo menos 10 meses de ausência, certo? A FIFA, como de costume, já se comprometeu a pagar os salários do atleta, mas a FIFA paga apenas os salários em carteira. E o Pedro tem 60% dos seus direitos pagos em carteira, outros 40% ligados a direitos de imagem. E o Flamengo tenta convencer a CBF a ajudar com o pagamento desses 40% dos direitos de imagem. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já use o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Assim que surgir notícia, eu tô por aqui. Abraço, tchau!